O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Polícia Civil apresenta suspeitos de participar do tiroteio na Vila Mauá, onde 2 pessoas morreram. Governo assina convênio para facilitar linhas de crédito para trabalhadores rurais e microempresários do campo. E ainda, pão francês vai ficar mais caro. Aumento deve chegar a 17%. O que foi notícia em Goiânia você confere agora no Jornal da Fonte. A Polícia Civil apresentou na manhã de hoje os 2 suspeitos de terem participado do tiroteio na Vila Mauá. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida. Em um trabalho exitoso, a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios conseguiu prender os suspeitos de participarem do assassinato de Cássio Bezerra de Azevedo. O crime teria sido cometido por amigos da vítima, receosos com as ameaças que vinham recebendo. Tudo porque Cássio suspeitava que a esposa o estava traindo. O cara ia matar minha família, eu falei pra ele matar eu, mas matasse minha família. Mas por que ele ia matar sua família? Pra fazer eu sofrer, né, cara? Juntamente com Ronier, também foram presos Charles William Rodrigues, que teria dado cobertura, e um menor, este baleado na perna durante confronto com o grupo da vítima, sendo então levado a Hugo, onde é vigiado por uma escolta policial. De acordo com a adjunta da Homicídios, Tatiana Barbosa, Ronier e o menor teriam disparado ao menos 8 vezes contra Cássio, usando 2 revólveres, um de calibre 38 e o outro de calibre 32. Os 2 autores, no caso, foi um adolescente e o Ronier, foram até o local porque eles estavam sendo ameaçados pelo Cássio, que dizia que alguns dos integrantes do grupo estavam saindo com a sua esposa. Inclusive, no sábado, houve um tiroteio. O Cássio foi até a praça que ele se encontrava no Goiânia Viva 2 e efetuou vários disparos entre o grupo. Nisso, eles falaram que então, já que um tentou matar o outro, eles foram lá e fizeram essa revanche e mataram o Cássio. A desavença entre os ex-amigos já tinha resultado em uma morte. Mas ao tentarem fugir do local do crime, deram de frente com um policial militar, que deu voz de prisão. Os criminosos então reagiram, houve uma troca de tiro e nesta, 2 pessoas que passavam em um veículo acabaram sendo atingidas. Uma delas também veio a óbito. Pela dinâmica dos fatos, o disparo saiu do policial militar ao confrontar os 2 autores do homicídio que estavam descendo a rua. Como o veículo Paraty estava atrás dos autores, esse disparo, provavelmente a probabilidade dele é do policial militar. Ele vai responder por esse crime? Sim, ele irá responder pelo crime, podendo atribuir uma excludente de ilicitude, a legítima defesa ou até mesmo homicídio culposo. O homem atingido na troca de tiros entre os bandidos e o policial militar é Cícero Roberto da Silva, de 34 anos, que morreu nessa madrugada após ser internado no Hugo. A Polícia Militar disse, por meio de sua assessoria, que existe realmente a hipótese de que o tiro tenha partido da arma do policial, mas é preciso aguardar o exame de balística. A PM ressaltou ainda que o policial cumpriu todo o protocolo da corporação para situações de disparo de tiro, inclusive se apresentando à corregedoria e entregando a arma. Uma parceria do Banco do Brasil com o governo do estado vai facilitar a vida de produtores rurais de Goiás. Um protocolo de intenções foi assinado hoje para que o acesso às linhas de crédito sejam oferecidas sem burocracia para os trabalhadores rurais e microempresários. O acordo firmado entre o governo estadual e o Banco do Brasil prevê investimentos de mais de R$1,5 bilhão até o final de 2015 para o desenvolvimento do projeto Mobiliza Goiás. O recurso irá implementar o programa do governo de ações integradas de desenvolvimento, o PAI, nas áreas social, de economia e infraestrutura do estado. Desde os produtores, os industriais, os empresários, os portadores de necessidade especial, enfim, os pequenos agricultores familiares, todos serão beneficiados, a sociedade como um todo, os segmentos da nossa economia, todos serão beneficiados. Nós podemos incrementar em mais 1,5 bilhão, quer dizer,
A partir do momento que você reconhece que através de uma articulação inteligente dos diversos atores, no caso o Banco do Brasil e o Governo do Estado, você consegue trazer mais recursos, trazer mais soluções para a sociedade, nós entendemos que existe uma motivação muito especial para isso, que é fazer mais e melhor daquilo que já vem sendo bem feito pelo banco. A parceria visa facilitar o acesso de produtores e empresários às linhas de financiamento. Através dessa concertação inteligente, troca de informações, maior proximidade, é possível fazer com que o crédito chegue mais rápido e de uma maneira mais eficiente ao tomador final. Esse é o grande ganho dessa articulação. O assunto agora no Jornal da Fonte é o novo regulamento da Caixa Econômica Federal sobre regras para a migração de financiamento. As medidas entram em vigor no dia 5 de maio. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumo em Goiás, Wilson Rascovitch. Doutor Wilson, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Fonte. Boa noite, Sesmar. Obrigado pelo convite. Quais são as novas diretrizes a partir do dia 5 de maio sobre essa mudança? Essa resolução do Conselho Monetário Nacional, né, do Banco Central, ela vem tentar regulamentar a portabilidade dos empréstimos. Aproveitando também essa portabilidade, através dessa resolução, também o Conselho Curador do FGTS também aproveitou para normatizar também como a utilização do FGTS para os sistemas financeiros da habitação. Mas, entre os dois, hoje, o que tem que se tomar cuidado hoje é com relação às taxas de juros, verificar se o consumidor, esse mutuário, compensa fazer a portabilidade. Então, esse seria o principal cuidado que o consumidor deve ter, ou existem outras questões que podem aí fazer com que essa regulamentação aí sofra algum tipo de problema? Não, até então, com relação a empréstimos, vamos supor um CDC, uma dívida que ele fez de cheque especial no banco, então ele vai fazer essa portabilidade através dessa resolução também, onde então ele pode verificar as taxas de juros que são prometidas por determinado agente financeiro e verificar se compensa fazer a utilização. Com relação ao FGTS, que também compensa fazer a utilização também do FGTS para fazer aí a amortização e dependendo da portabilidade também junto à Caixa. Só que para fazer isso, a utilização do FGTS, ele tem alguns requisitos. Quais são? Que ele já tenha contribuído durante a sua vida 3 anos com o FGTS. Que ele não tenha utilizado o FGTS nos últimos 2 anos, e que o imóvel seja o único imóvel que ele possui naquela cidade. Feito isso, ele vai poder utilizar então o FGTS e, dependendo da situação, fazer também a portabilidade de um banco para o outro. Quais são as vantagens, doutor Wilson Rascovitch, para quem deseja aí comprar imóveis? Hoje compensa muito o consumidor fazer a aquisição do seu imóvel, já que nós temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, que tem taxas de juros bem mais baixas. Dependendo do salário desse consumidor, ele vai pagar aí a média de 4% ao ano mais TR, coisa que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Então, e fora também a forma de amortização desse saldo devedor. Antigamente você pagava um financiamento e quando chegava no final, tinha lá um saldo devedor 3 vezes o valor a mais do que o imóvel. Hoje não, as parcelas são decrescentes. Então hoje compensa fazer um financiamento, desde que ele faça a pesquisa, verifique taxas de juros, utilize o FGTS para fazer as amortizações extraordinárias a cada 2 anos e aí sim um financiamento de 20 anos, muitas vezes ele mata ele em 12, 13 anos. Na opinião do senhor, com essa resolução ela pode causar mais concorrência entre as instituições financeiras? Tranquilamente. É onde que, se o consumidor fizer essas pesquisas das taxas de juros, a forma de amortização, tranquilamente os bancos irão reduzir essas taxas de juros e ficará melhor para o consumidor mutuário. A portabilidade bancária, já que também está inserido nesse contexto aí, doutor Wilson, ela tem gerado reclamações ou hoje estamos num processo consolidado onde a pessoa que quer migrar de um banco para o outro consegue sem problema nenhum? Não, nós colocamos até que é mais falta de conhecimento, né? A portabilidade ela já existe desde 2007.
né? Só que a maioria dos consumidores não tem esse conhecimento. E através dessa resolução, que então está colocando então como vai ser feita essa portabilidade, colocando regras para os bancos, né, entre uma transação e outra, e também colocando o que pode e o que não pode ser feito. E tentar colocar com clareza para o consumidor os seus direitos e tentar aí colocar os bancos numa situação de cada um tentar baixar os juros o máximo possível para que isso favoreça o consumidor. É o Jornal da Fonte sempre trazendo especialistas aqui para tratar dessas questões burocráticas e deixar você, telespectador, a par desses assuntos. Nós conversamos com o Wilson Rascovitch, presidente do IBDEC Goiás. Obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos. E na manhã de hoje, os goianienses foram surpreendidos com a forte neblina. Quem passou pela Avenida Rio Verde, no setor Faisalville, ficou quase sem visibilidade. Além de mudar a paisagem, os motoristas que passaram pelo local tiveram que redobrar a atenção e reduzir a velocidade. Daqui a pouco, no Jornal da Fonte, Corpo de Bombeiros dá dicas de como agir na prevenção de incêndios em templos religiosos. E ainda, o famoso pãozinho vai pesar mais de 15% no bolso do goianiense. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. O Comando de Operações de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros está se dedicando sobre a segurança contra religiosos. Por isso, a corporação vai ministrar uma palestra amanhã para os líderes religiosos. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com o Capitão Pimenta, do Corpo de Bombeiros. Capitão, boa noite. Obrigado por estar conosco. Boa noite, Segismar. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no intuito de promover a segurança e levar a segurança à população goiana. Bom, capitão, boa parte desses templos religiosos, nós estamos falando de locais que concentram milhares de pessoas, né? Boa parte deles. E aí o risco realmente pode existir. Quais são os cuidados para evitar focos de incêndio e incêndios nesses locais? O Corpo de Bombeiro tem essa preocupação de levar a segurança a todas as edificações do estado de Goiás. As edificações, elas necessitam de medidas de prevenção. Quais são elas? Instalação de extintores, sinalização de emergência, saídas de emergência, enfim, várias medidas que levam à prevenção e à segurança das edificações, minimizando o risco de incêndio. Desde as igrejas menores até as maiores, quais são as adequações que elas precisam para evitar os problemas? A primeira coisa que a igreja tem que ter o cuidado é de buscar ter o certificado de conformidade, que é o documento que legaliza, o funcionamento da edificação. Para receber esse certificado de conformidade, a igreja necessita instalar todas as medidas de segurança, que passa pelo projeto e passa pela inspeção do Corpo de Bombeiros para verificar se essas medidas estão de acordo com a legislação, que a principal legislação é o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, a Lei 15.802 e suas normas técnicas. Então, existe essa necessidade. Então, a primeira coisa que o administrador dos templos religiosos, mas também todas as edificações devem fazer é buscar regularizar a edificação, promovendo a inspeção do Corpo de Bombeiros e buscando esse certificado de conformidade. A legislação, ela diz alguma coisa sobre uma possível obrigatoriedade de uma saída de emergência nas igrejas? Sim, a Lei 15.802, ela estabelece as normas técnicas. Lá, ela estabelece a largura das saídas de emergência, onde que tem que estar os extintores, como deve ser feita a sinalização de emergência e todas as demais medidas de segurança. Então, essa legislação é que obriga com que as edificações estejam de acordo com as medidas necessárias de segurança. Então, passa pelo projeto e depois vai para a inspeção do Corpo de Bombeiros. Isso é um código estadual e deve ser obedecido. Aproveitando que é a oportunidade, eu gostaria que o senhor desse mais detalhes aí para o nosso telespectador sobre essa palestra de amanhã, o público-alvo, se é aberto aos religiosos de uma maneira geral, como que vai funcionar? Bom, essa palestra é a primeira palestra de um ciclo de atividades que nós vamos ter, no sentido de levar essa prevenção. Essa palestra amanhã, na verdade, é de uma convenção nacional dos pastores da Assembleia de Deus. Então vão estar reunidos mais de 4.000 pastores de todo o país e nós vamos levar essa palestra no sentido de fazer essa adequação, de mostrar essa conscientização e essa necessidade de promover
a segurança contra incêndio em todas as edificações, principalmente o templo religioso, que é um local de reunião de público. Capitão Pimenta, quando a gente fala de incêndio, é inevitável a gente não se lembrar do ocorrido, aquela tragédia acontecida lá em Santa Maria, na Boate Kiss, um local que inclusive é pequeno, né, e que causou grandes proporções, tem pouco mais de um ano, muita gente morreu naquele lugar, infelizmente. Um incêndio num templo religioso, ele pode alcançar aquelas proporções da Boate Kiss e causar mortes naquela proporção? Embora o templo religioso também seja um local de reunião de público, mas os participantes são diferentes. Na boate nós temos um público jovem, já na igreja o público é diferenciado, mas também um público com possibilidade de ter problemas. Crianças, velhos, cadeirantes, deficientes auditivos, visuais, que é um público também vulnerável ao incêndio. Então há necessidade também de ter medidas mitigadoras no sentido de promover uma maior segurança. Então, tem possibilidade? Tem, desde que não cumpra os requisitos necessários para colocar a segurança no templo religioso ou em qualquer local que seja. Capitão, as igrejas maiores geralmente têm mais portas, tem portas amplas já que recebem mais fiéis. Porém, tem a questão dessa quantidade de pessoas que é relativamente maior a um templo pequeno. Na opinião do senhor, tem alguma diferença de periculosidade de qual tipo de templo que está mais vulnerável ao incêndio? Se é um maior ou se é aquele menorzinho dos bairros? Olha, ambos têm seus riscos, né? Mas com certeza o risco maior está no templo com área construída maior. E quanto maior, há maior carga de incêndio, há uma necessidade de maior controle do material de acabamento, às vezes é um carpete, é um piso, né, que pode ser inflamável. Então, nós temos maior preocupação em templo maior, que é onde a gente vai ter uma quantidade de público maior e uma carga de incêndio maior. Então, todo esse trabalho começou no passado. Aqui em Aparecida, na igreja do pastor Valdeci, da Assembleia de Deus, ele conversou com o coronel Edmilson, que é o comandante de operações de defesa civil, e nós promovemos, então, o primeiro ciclo de palestra com os pastores da região de Aparecida, promovido pelo pastor Valdeci e o coronel Edmilson. Então, a partir daí, a gente foi para a Convenção Nacional, que aí vai reunir um número maior de pastores, de líderes religiosos, né, conscientizando essa necessidade de segurança. Nós conversamos com o capitão Pimenta, ele que é chefe da divisão de análise e projetos do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela participação do senhor, boa sorte na palestra de amanhã, uma boa noite. Eu que agradeço e estamos à disposição. E o pão francês vai ficar mais caro. O produto indispensável na maioria dos lares dos goianos deve ter o preço elevado em 17%. O quilo do pãozinho vai passar de R$10. O pãozinho vai ficar mais caro para o consumidor em razão do aumento do trigo no mercado internacional. Se a alta da matéria-prima for repassada integralmente, de acordo com o DIEESE fixado em 17,13%, o quilo do produto sairá da média de R$ 9,01 para R$ 10,57, o que causa preocupação em quem sabe que o pão francês não pode faltar. Vai ter que tirar de outra área, porque não pode ficar sem um pão, né? Pão é essencial. População mais pobre, ela não tem condições de comprar um pão desse. Vai subindo, chega uma hora, coitado, que não tem condições. A classe média até que come, mas esse valor eu acho meio alto. Para confrontar o mercado, o servidor público João Pissing sugere a pesquisa de preço, mas também uma mudança no costume de fazer a primeira refeição diária. Fazer uma pesquisa e também procurar alternativa de se resolver dentro da casa da gente essa questão do café da manhã, você está entendendo? Fazer bolo, fazer pães, enfim. Dá um jeito nisso aí. Sem ter condições de evitar o reajuste, o presidente do sindicato, que representa as panificadoras do estado de Goiás, explica como o aumento deve ser repassado ao consumidor. O produto carro-chefe, pão francês, a gente deve mexer o mínimo possível e ampliar o nosso mix de produtos para, num caso desse, você ter com o que contar com os outros produtos para poder subsidiar o alto custo que tem uma panificadora. E, consequentemente, eu posso te afirmar com certeza
que Goiânia tem um dos menores preços de pães. E é bom ficar atento mesmo, pois o custo ficará maior não apenas para o pão francês, mas para todos os derivados do trigo, como o pão andi e a rosca. Uma empresa da capital encontrou uma maneira diferente de valorizar sua marca. Famílias de portadores de síndrome de Down serão modelos em materiais de comunicação da organização. Ela tem 4 anos, parece curiosa e chama a atenção por onde passa. Júlia Aratak, ou Pituca, como é chamada carinhosamente pelos pais, é portadora de síndrome de Down. O diagnóstico veio cedo, no 4º mês de gravidez. A notícia, que foi um susto no primeiro momento para sua mãe, tornou-se apenas um detalhe na medida em que o tempo foi passando. Existe um problema das pessoas realmente não conseguirem entender como acontece, o que é a síndrome, o que se faz com a criança portadora de síndrome de Down, né? Que elas são crianças como qualquer outras. Então, assim, esse é o nosso grande intuito, mostrar para a sociedade que essas crianças são especiais por existirem, não pelo fato da síndrome de Down. Essa história estará estampada nos outdoors de Goiânia e Brasília nos próximos dias. Mãe e filha foram convidadas por esta empresa para serem estrelas de uma campanha voltada ao Dia das Mães. O proprietário da organização, Florencio Júnior, disse que a intenção é mostrar exemplos de mães batalhadoras. Nosso objetivo é mostrar mulheres de verdade, mulheres guerreiras que têm história para contar, sair um pouco do convencional, da modelo tradicional e colocar gente de verdade, com história de verdade, em evidência. Essas mulheres serão as nossas modelos, as que vão representar a nossa marca. Fernanda Sampaio, servidora pública, também tem um filho com síndrome de Down, Caio, de 4 anos. Ela integra a Associação Mais 21, que tem o objetivo de incluir os portadores da doença no mercado de trabalho e na escola. De acordo com ela, ainda há preconceito, mas a sociedade tem se tornado mais consciente. Hoje eu acredito que o preconceito já diminuiu muito, mas com certeza ainda existe. Pela falta de informação, né, do que é a síndrome, quais são os limites. Então, o que a gente busca com a associação é justamente isso, divulgar o que é a síndrome. Fica com vergonha. Crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento, para que sejam capazes de vencer as limitações que essa anomalia genética lhes impõe. Como têm necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo deve ser sempre habilitá-las para o convívio e a participação social. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até amanhã.